Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Mais um super comparativo que você confere comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Aliás, um super comparativo aí solicitado pelos nossos internautas, de dois modelos que já passaram aqui pelo nosso canal em avaliação completa. Então a gente tem aqui o Honda New City, modelo que foi recentemente apresentado no mercado brasileiro. Temos matéria de apresentação do carro, também temos a matéria de avaliação completa. Confrontando ele, posso até chamar de principal concorrente. Aqui o modelo da Nissan, né? O Versa, na versão exclusiva, a topo de linha. Carro que também já passou algum tempo em avaliação completa. E temos também um comparativo aqui do Versa com outro concorrente da categoria, que seria aí o Onix Plus na versão Premier, a topo de linha. Até para vocês terem aí um referencial. De toda forma, eu estou trazendo esses dois carros aqui, porque quando se pergunta para a Honda quem é o principal concorrente do New City, ela vai dizer que é o Nissan Versa e vai dizer também que é o Toyota Yaris. Quando você pergunta para a Nissan, que é o concorrente do Versa, eles vão dizer que é o Honda City e que também é o carro da Toyota Yaris. Por que o Yaris não está aqui? No momento da gravação desse comparativo, o Yaris já tinha sido apresentado de forma virtual para a imprensa, porém o carro ainda não está disponível para empréstimo. Então, nós vamos fazer o comparativo desses dois japoneses e depois, quem sabe, a gente faz um outro comparativo para colocar o Yaris também. Mas antes da gente falar desses dois carros, vamos entender o segmento que eles pertencem. Isso é dúvida para muita gente. Esses dois modelos são sedãs compactos, tá, pessoal? Por quê? Nessas duas marcas aqui, se a gente fosse olhar para os médios, quem seriam? Aqui na Honda, seria o Honda Civic, né, que acabou de ser descontinuado no mercado brasileiro. Aliás, um minuto de silêncio. Pronto, já passou o minuto de silêncio. E aqui na Nissan nós temos aí o Sentra, modelo que já faz algum tempo que não está aí no mercado. Quem mais concorre com esses carros? Todos os outros sedãs compactos. Só que aí o mercado gosta de inventar essas terminologias que não fazem muito sentido, mas acaba sendo isso na prática, né? Categoria de sedã compacto premium. Por quê? Porque são modelos às vezes um pouquinho mais equipados e mais caros que acabam levando essa designação. E aí entraria, por exemplo, o Toyota Yaris, aí na versão sedã, e até mesmo o Volkswagen Virtus. Agora, você vai falar, mas tem outros sedãs compactos? Claro que tem outros sedãs compactos, como, por exemplo, a gente pode destacar o Hyundai HB20S ou até mesmo o Onix Plus Premier, ou o Onix Plus no caso, né? Todos esses são sedãs compactos. O que define essa história de premium e não premium é basicamente o posicionamento de preço. Existem outros? Sim, existem, mas eu estou falando aqui os mais expressivos dessa categoria, que são efetivamente sedãs compactos. Então, para esse vídeo aqui não ficar tão longo, aliás, é sugestão constante dos nossos internautas, eu vou me ater aqui especificamente nas diferenças que existem entre os dois carros. Se vocês sentirem falta de alguma informação, por favor, consulte o vídeo de avaliação completa, tanto do New City como também do Versa Exclusive. Os dois modelos aqui nas versões topo de linha contam com sistemas de assistência à condução, com tecnologias diferentes. O carro da Nissan, ali na frente, no símbolo, tem um radar frontal, que mede a distância em relação ao veículo da frente. Só que aquele radar só tem uma função, né? Avisar a aproximação de um outro veículo e ter o sistema de frenagem de emergência, para evitar ou mitigar a colisão. Ele não tem controle de cruzeiro adaptativo. Quando a gente vem para o carro da Honda, é totalmente diferente, porque ele não tem radar. Ele só tem uma câmera ali no para-brisa. E aí você tem duas funções. Você tem o sistema de aviso de saída e permanência de faixa, porque ele atua sobre o volante. E você também tem ali o alerta de colisão frontal com frenagem de emergência, porém, ainda que o carro não tenha o radar, e aí é uma novidade, ele tem o controle de cruzeiro adaptativo. Na hora de estacionar, os carros têm assistentes um pouquinho diferentes. Os dois modelos contam com sensores traseiros 4 com câmera de ré. Porém, quando a gente olha aqui na frente, olha só, o carro da Honda tem 4 sensores aqui na frente, que é o tradicional. Já o carro da Nissan prefere usar o sistema de câmeras 360. Então tem uma câmera ali na frente e mais 2 câmeras sob os espelhos laterais. A gente vai ver isso na prática funcionando.
Quando o assunto é iluminação dianteira, temos uma clara vantagem do carro mais recente. Vamos entender por quê? No carro da Nissan, o que nós temos em LED? Farol baixo, farol alto e guia da lanterna, não é o DRL, tá? Agora, luz de pisca é incandescente e o farol auxiliar lá embaixo é lâmpada halógena. Quando a gente vem para o carro da Honda, além de ser tudo em LED, você também tem a luz de rodagem diurna, que é em LED e é um elemento de segurança importante. Motorização e até mesmo powertrain, os dois carros são próximos, são parecidos. Então vamos falar onde eles são iguais. Para começar, os dois carros têm motores 4 cilindros e são motores aspirados. Os dois são flex. A cilindrada é parecida, não é igual. Aqui no carro da Nissan é 1,6 litro e aqui no carro da Honda é 1,5 litro. E os dois motores estão acoplados a transmissões do tipo CVT, ou seja, continuamente variáveis, mas tem diferença. Começando aqui pelo carro da Nissan, aqui motor 1,6 litros, 16 válvulas, tem sistema de injeção indireto de combustível. Não é aquele que injeta dentro do cilindro, e sim antes da válvula. Aqui, pessoal, também temos variação no comando somente de admissão, tá? O de exaustão é fixo. E a variação é aquela que pode permitir que a válvula abra antes ou depois. Potência máxima aqui em qualquer dos dois combustíveis é sempre 114 cavalos e o torque máximo é sempre de 15,5 kgfm nos dois combustíveis, atingidos aí a 4.000 rotações por minuto. A título de curiosidade, esse motor aqui a gente também conhece ele no Nissan Kicks e até mesmo alguns modelos da Renault já tiveram esse motor. E até hoje, quando você pega o Renault Duster 1.6, é esse motor que equipa. O motor aqui da Honda indiscutivelmente tem uma receita mais moderna. Para começar, o sistema de injeção aqui é aquele direto que injeta dentro do cilindro. Isso já é uma evolução. Outro detalhe. Aqui também o comando que tem variação é somente o de admissão, o de exaustão é fixo, porém são dois sistemas de variação no comando de admissão. Então você tem aquele sistema que é o VTC, que permite que abra a válvula ou antes ou depois. Além disso, você tem o IVTEC, que é aquele outro recurso que permite abrir menos ou abrir mais a válvula, assim você consegue ter mais controle do conjunto. E não é por acaso. Apesar da cilindrada aqui ser menor, 1,5 litro, olha só, a potência máxima é de 126 cavalos nos dois combustíveis, portanto, maior do que o carro da Nissan. O torque máximo também é um pouquinho maior, 15,8 kgfm no etanol e 15,5 kgfm na gasolina. Só para não esquecer, pessoal, os dois motores aqui utilizam acionamento por corrente no comando. Os dois motores também contam com direção com assistência elétrica, que não rouba a potência do motor. E os dois motores aqui não têm aquele tanquinho de gasolina de partida, pré-aquecendo o combustível antes de injetar quando o combustível é puramente etanol e você está numa temperatura mais baixa. Mas antes da gente andar com os carros, dá para fazer alguma previsão de qual desses conjuntos que é melhor? Já expliquei para vocês, né? O motor não trabalha sozinho, ele depende também do câmbio. Só que aqui os dois câmbios são continuamente variáveis, com simulação de marcha. A gente vai explicar isso andando com o carro. O importante mesmo é aquele número mágico, a relação peso-potência e a relação peso-torque. E aí o que a gente tem? No carro da Honda, a relação peso-potência é de 9,3 quilos para cada cavalo. No carro da Nissan é um número um pouquinho menos favorável, 9,9 quilos para cada cavalo. E o peso-torque? Peso-torque também é importante. No carro da Honda, 74,1 quilos para cada quilograma-força-metro. No carro da Nissan, 73 quilos para cada quilograma-força-metro. Ou seja, a relação peso-torque é um pouquinho mais vantajosa aqui no carro da Nissan. Moral da história. Somente pelos números não dá para antecipar muita coisa. Aqui atrás, pessoal, a gente tem assistentes para manobras parecidos. Afinal de contas, os dois carros têm câmera de ré e 4 sensores de estacionamento. Mas e a iluminação, como é que fica? Quando a gente vem aqui no carro da Nissan, 100% iluminação convencional do tipo incandescente, não tem nenhum LEDzinho aí. Quando a gente vem aqui no carro da Honda, aí tem uma pequena vantagem, porque a iluminação de lanterna que vocês estão vendo aqui é em LED e a luz de freio também é em LED. Já a luz de ré e a luz de pisca continuam sendo incandescentes. Então, nesse ponto, uma pequena vantagem para o carro da Honda.
Acesso ao porta-malas, como é que é? Os dois carros contam com aquela alavanquinha ali do lado do banco do motorista para você fazer a abertura. Você também tem botões ali na tampa e se você quiser, você consegue usar aqui as duas chaves de telecomando para fazer aí o destravamento da tampa. Mas como vocês estão vendo, nenhum dos dois tem aquele sistema de contramola que já abre todo o porta-malas. Você tem que vir aqui e fazer aquela famosa ajuda com a mão para você conseguir abrir aí as duas tampas. Antes da gente entrar na questão do espaço, falar de alguns recursos, né? Começando pelo fato dos dois carros terem essa belíssima dobradiça do tipo pescoço de ganso, inclusive com toda a fiação aí aparente nos dois carros, tá? Dava para ser um pouquinho mais caprichado isso aí. Outro detalhe também que a gente percebe é que os dois carros permitem que você rebata aí os bancos traseiros na proporção 1/3, 2/3, só que no carro da Honda, esse rebatimento é feito por alavanquinhas que ficam no porta-malas. Já o carro da Nissan são botões que ficam na parte interna do veículo. Aí é uma questão muito de preferência de usuário. Vamos falar de espaço. A Honda fala aqui, ó, 519 litros VDA. E o carro da Nissan fala 482 litros VDA. Se a gente fosse olhar apenas a questão dos números em litros, o carro da Honda aqui seria melhor. Mas quando a gente olha para os dois carros, e a gente fez até algumas medições aqui, pessoal, é difícil dizer qual que é mais espaçoso. Por quê? Quando você fala em litros VDA, você está falando daqueles bloquinhos que você consegue acomodar dentro do porta-malas. Mas vamos lá. A abertura do porta-malas, a boca aqui dos porta-malas, eu vou dizer para vocês, é praticamente a mesma, não vai ter diferença. O que acaba mudando? A gente olha o carro da Nissan, o porta-malas é um pouquinho mais fundo, o carro da Honda ele é um pouquinho mais raso, tem um acabamento ali que acaba mudando isso. Só que quando você olha a caixa de roda, no carro da Nissan ela é um pouquinho mais protuberante, já no carro da Honda ela é um pouquinho mais recolhida. Moral da história, vai depender do tipo da sua mala, né? Se você tiver uma mala que seja talvez um pouco mais larga, um pouco mais comprida, talvez mude um pouco a acomodação. Mas nesse ponto de porta-malas, eu vou dizer para vocês, existe um empate técnico entre os dois carros. Aqui vai aquela minha puxada de orelha nas duas montadoras, porque elas usam o step temporário. E por que a puxada de orelha? Porque teria espaço para colocar pneu integral nos dois carros. Tanto é assim que quando você levanta o acabamento do porta-malas, você vê aquelas espumas horrorosas, né? Que quando está o step temporário tem que ter a espuma para o piso do porta-malas não ceder. E aí já veio o problema, né? Que se você olhar aqui o porta-malas desse carro, ele cedeu. E por que aconteceu isso? Muito provavelmente, alguém que estava usando esse carro antes teve que usar o step. Aí botou o step temporário e teve que guardar o pneu normal. Onde guardou? No espaço do step. E aí teve que tirar aquela espuma para o pneu entrar. Só que na hora que você volta o pneu para a posição normal e leva o step temporário, se a espuma não estiver bem presa, ela cede e aí você coloca a carga no porta-malas e ele deforma o piso. Isso certamente vai acontecer aqui quando tiver que fazer essa troca. Então não é uma solução legal em nenhum dos dois carros. No quesito construção, os carros são bem parecidos. Por quê? Sistemas de suspensão quase iguais, ou seja, suspensões dianteiras totalmente independentes do tipo McPherson e suspensão traseira semi-independente do tipo eixo de torção. Até mesmo o freio é bem parecido, disco dianteiro e tambor traseiro nos dois veículos. Agora, tem uma pequena mudançazinha aqui, que é a questão de roda e pneu. Os dois modelos têm roda em liga leve diamantadas, porém, quando a gente vem aqui no carro da Honda, é aro 16 polegadas e aqui no carro da Nissan é aro 17 polegadas. No carro da Honda, pneu 185, perfil 55. Carro da Nissan, pneu 205, portanto um pouquinho mais largo, perfil 50. Nesse ponto, eu vou dar a minha preferência pessoal. Eu acho a solução aqui do carro da Nissan com roda 17 mais interessante. E nos tamanhos, antes da gente falar da medida-chave de entre eixos, vamos lá. Comprimento, carro da Honda tem quase 4,55, o carro da Nissan tem quase 4,50, então em favor aqui do carro da Honda o comprimento. Largura, eu posso dizer que os dois têm 1,74, tem uma diferençazinha aí de 8 milímetros em favor do carro da Honda, mas isso é inexpressivo. E a altura, os dois praticamente têm 1,47, tem uma diferença de 2 milímetros em favor do carro da Honda, mas de novo inexpressivo. Mas entre eixos é medida importante, olha só. O carro da Honda tem 2,60, já o carro da Nissan
tem 2,62. Isso pode fazer diferença no espaço traseiro, mas a gente vai ver na prática. Acabamento e espaço interno, nós vamos começar falando aqui do carro da Nissan, o veterano, o Versa. Falando de acabamento aqui na porta, quase tudo é plástico duro, só que na região onde você apoia o braço, aqui você tem um couro acolchoado. Temos aí os controles elétricos de espelhos, travas e vidros, só que tem um detalhe. O simples toque para abertura somente no vidro do motorista, até mesmo para fechar, você tem que segurar o botão até o final, ou seja, só tem simples toque para abrir. Não gostei muito disso. Ali na porta tem um bom espaço, até mesmo para lata e garrafa, e um espaço adicional para você guardar mais algumas coisas. Falando de acabamento aqui do painel, também em grande parte plástico duro, porém aqui no meio você tem aqui um material em couro acolchoado, inclusive em cor contrastante. Temos aqui o ajuste de altura do farol, temos também a abertura do compartimento de combustível e do capô. Aqui do lado do banco tem a abertura por alavanca do porta-malas. O volante tem ajuste aqui de profundidade e também tem ajuste de altura. Não temos pedal shifts, botões aqui do lado esquerdo para você interagir com o painel computador de bordo, lado direito que você tem o controle de cruzeiro, que não é adaptativo. E o banco do motorista também conta com ajuste manual de altura. Por fim, o parasol aqui, pessoal, tem espelho com tampa, porém não tem iluminação. E no carro da Honda, no New City, vamos falar de acabamento primeiro. A porta também tem uma boa porção aí de plástico duro, porém a região onde você apoia o braço e até mesmo numa parte maior da porta você tem o couro acolchoado. Então visualmente aqui é um pouquinho mais bonito. A gente também tem ali botões para você controlar os espelhos, as travas e os vidros. Detalhe, aqui nós temos o rebatimento dos espelhos elétricos, que nós não temos no carro da Nissan, e todos os vidros têm simples toque para abertura e fechamento, portanto melhor aqui no carro da Honda. Espaço ali para guardar objetos, eu vou dizer que ele é relativamente parecido. Quando a gente vem aqui para a região do painel, a grande parte do painel também é em plástico duro, só que aqui no carro da Honda, o acabamento suave fica só do lado aqui do passageiro. Bom, voltando aqui aos controles que nós temos aqui na lateral, eu já vou chamar a atenção de vocês desse pequeno porta-objetos, bem interessante para você guardar coisas pequenas, tipo controle remoto, chave, essas coisas, e o carro da Nissan não oferece. Temos aqui também o ajuste de altura dos faróis, só que aqui temos controles adicionais, como por exemplo, o botão para você ligar e desligar o sensor de estacionamento, o botão que é o atalho para você ir para as funções do Honda Sense, e tem o botão para ligar e desligar o programa de estabilidade. Quando a gente vem para o volante, a gente percebe um volante mais bem acabado. Primeiro que ele é mais anatômico, né, revestido em couro, a gente consegue ver um pouquinho de qualidade superior aqui, quando a gente compara com o carro da Nissan. E os controles que nós temos aqui também são mais completos, né? Lado direito você tem aqui o controle de cruzeiro, que inclusive é adaptativo e tem as funções de assistência à condução como permanência de faixa, e também temos aqui os botões para você interagir com o computador de bordo. Então visualmente, até mesmo de forma construtiva, eu vou dizer que aqui é um pouco mais interessante. O volante também tem aqui ajuste de profundidade e ajuste de altura, como a gente viu no carro da Nissan. O banco do motorista também tem ajuste de altura manual. E a abertura do porta-malas, você tem aqui uma alavanquinha também como no carro da Nissan. Porém, o que eu posso dizer aqui do carro da Honda? O acabamento, ele é mais bem trabalhado. A gente vê um conjunto mais moderno e até mesmo a disposição de botões. O parasol aqui no caso é bastante parecido. Você tem um espelho com tampa, porém não tem iluminação. De toda forma, para o motorista, eu achei mais interessante o veículo da Honda. E o banco traseiro aqui no Versa? Pois bem, acabamento de porta, mesma dinâmica lá da frente, só onde apoia o braço que você tem material acolchoado. Tem espaço aqui para colocar lata ou garrafa, porém ou lata ou garrafa ou outros objetos, as duas coisas juntas não dá. Banco dianteiro aqui, pessoal, ajustado de forma confortável para mim. Esse carro tem 2,62 m no entre-eixos. Ó, o espaço que eu tenho aqui, pouco mais que 5 dedos fechados. A movimentação de pés, eu vou dizer para vocês, é boa aqui nesse carro. A gente também tem alça de segurança aqui no teto, o descansa-braço escamoteável com 2 porta-latas. É um conforto interessante. E no banco traseiro aqui do New City? Pois bem, usando o mesmo critério do Versa, o banco o mais para baixo possível e arrumado de forma confortável para mim. Já vou dizer que tem mais espaço para os joelhos. Olha só, eu tenho aqui 5 dedos abertos de distância do meu joelho ao encosto.
Movimentação de pés aqui também é boa. O detalhe é que aqui o assoalho ele é uma espécie de rampinha diferente do carro da Nissan, que ele é reto. De toda forma, mantém o conforto dos pés. Falando de acabamento de porta, segue a mesma dinâmica da parte da frente, né? Grande parte de plástico duro, só que aqui a gente tem uma região maior do couro, onde você apoia o braço e até mesmo pode encostar o braço ali na porta. Porta-objetos aqui também é maior, tá? Aqui você consegue colocar uma garrafinha e consegue até mesmo guardar outros objetos ali na extensão. Então o porta-objetos aqui acaba sendo melhor também. Eu vou destacar também que você tem aqui o descansa-braços escamoteável com 2 porta-latas e tem um diferencial importante. Saída de ar-condicionado para o banco traseiro. Então aqui eu também me sinto mais confortável na parte de trás do carro da Honda. Antes da gente dirigir, falar um pouquinho aqui do Nissan Versa. Sistema de chave presencial. A partida aqui é realizada por botão. Bom, eu quero destacar um pouquinho para vocês, pessoal, esse painel do carro, né? Afinal de contas, de um lado ele tem o velocímetro, do outro ele tem aí uma tela digital que você acessa através aqui dos botões do volante. Você tem várias configurações possíveis. Vocês estão vendo aí o conta-giros. A gente tem aqui a função para ver a fonte de áudio da central multimídia, informação da bússola, indicador de economia, né, média e o gráfico histórico de consumo. Temos também aqui informação da temperatura do motor, informação de velocímetro digital, computador de bordo e os sistemas de assistência à condução, que você inclusive consegue ativar e desativar aí o alerta de ponto cego e o sistema de frenagem de emergência. Detalhe, vocês estão vendo que isso aqui está em inglês. Aliás, é uma reclamação antiga dos usuários de Versa, porque não tem a língua portuguesa aqui, né? Então a gente até perguntou para a Nissan se os carros 22 já estão atualizados para português, mas não tivemos aí a resposta. Então isso aqui continua sendo aí um penaltizinho. E outras configurações do carro. Então você consegue ter aqui o programa de estabilidade, sistema de assistência, fazer customização do display, setagem do veículo. Ou seja, temos várias funções aqui, como vocês estão vendo. Eu vou deixar aqui no conta-giros, que seria aí o painel mais tradicional. Ar-condicionado aqui é digital e automático de simples zona. E a central multimídia, eu quero destacar a presença do GPS embarcado, né? Muito útil para locais onde você não tem aí a presença de sinal celular e aí fica um pouquinho difícil usar o Waze ou Maps. Então aqui nós temos o mapa embarcado. E como esse carro está equipado com sistema de câmera 360 graus, você aciona as câmeras por aqui. Então você tem um botão aqui de câmera que você pode acionar manualmente, ou quando você está fazendo a manobra, ela se liga. Então aqui você tem a visão dianteira, inclusive com linha de guia dinâmica, como vocês estão vendo, a visão 360 graus. E essa visão, o alinhamento ali da roda do lado direito da guia. Então isso aí acaba sendo bastante útil. Bom, vamos lá para a nossa manobra. Engatando o ré, vocês estão vendo que a câmera entra automaticamente, linha de guia, volante com assistência elétrica, mas eu vou dizer para você que o volante aqui não é tão leve não, tá? Ele é um pouquinho pesado. A gente vê que as câmeras 360 graus, elas acabam sendo bastante úteis, né, na hora de executar a manobra. Ela mostra todo o entorno, isso é muito útil quando você tem animais de estimação que ficam andando em volta do carro, até mesmo criança pequena, né? Acaba sendo um dispositivo importante de segurança. Vamos ver aqui o sensor de estacionamento traseiro. Vocês podem ver, funciona bem. Ele até destaca a imagem quando o objeto está muito próximo. Vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada. Vamos relembrar, né? A gente já fez esse teste aqui, mas vamos ver como é que o Versa sai. Suspensão aqui um pouquinho durinha. A gente vê que a suspensão é um pouquinho mais dura. Isolamento acústico, vou dizer para vocês, não tem nada de muito diferente do que a gente encontra nessa categoria de veículo, tá? De toda forma, a gente percebe que a suspensão aqui é um pouquinho mais dura. Agora vamos para o teste de lombada, né? A gente sabe que no Brasil esses obstáculos aí às vezes não estão devidamente sinalizados. Então vamos ver como é que o carro sai aqui numa lombada 30 por hora. 30 por hora, primeira lombada. Passou a primeira lombada bem. Passou aqui, não senti fragilidade do conjunto, não bateu, não raspou. Vamos ver a segunda lombada. Vamos lá, acertar aqui a velocidade em 30 e olha, passou a segunda sem bater e nem raspar. Para um sedã compacto,
vou dizer que está indo muito bem. Vamos ver aí o piso desnivelado e a terceira lombada. Vamos lá. Piso desnivelado. Aquela coisa da suspensão um pouquinho mais dura. E olha, passou na terceira lombada sem bater e raspar. Versa está indo muito bem aqui na prova das lombadas. Vamos ver quarta e última lombada, 30 por hora. Bom, não bateu e não raspou, mas eu senti aí uma extensão máxima de suspensão, o famoso fim de curso. De toda forma, não bateu e não raspou, isso que é o importante. E a suspensão um pouquinho mais dura. Agora vamos para a nossa manobra de fim de rua. E ó, aqui nós vamos poder usar aí o recurso da câmera. Vocês estão vendo ali a imagem? Então, ó que legalzinho. A gente vai alinhar ali o pneu certinho com a guia, conferindo na câmera, né? Então, como vocês estão vendo, acaba sendo bastante útil aí a câmera, né? Ó, o carro tá alinhadinho, então vamos lá pro nosso ponto de parada tradicional. Vamos fazer a manobra, virando todo o volante. Vamos até encostar o pneu na guia. Ó, você vê que a câmera já faz aí o aviso, né, da aproximação de obstáculos, né? Ó, o carro tive a sensação de virar um pouquinho mais que 90 graus. Recuar um pouquinho aqui só para poder desvirar o volante. Desvirando tudo. Vocês podem ver que a câmera 360 aqui, você pode escolher, né? Se você quer a imagem 360, se você quer a imagem do alinhamento de guia, ou se você quer só a imagem traseira. Claro que a imagem da 360 acaba sendo mais útil. E ele saiu aqui um pouquinho deslocado para a esquerda, tá? Já tivemos carros com raio de giro ou diâmetro de giro menor. De toda forma, o Versa aqui surpreendeu duas coisas, né? Nas lombadas ele foi muito bem, aliás, melhor do que a maioria dos carros dessa categoria, e o sistema de câmera 360 graus dele para fazer manobras é extremamente eficiente. Agora é a vez da gente dirigir aqui o New City, mas antes as considerações. Sistema de chave presencial, partida por botão, assim como acontece lá no Versa. Já vou fazer uma observação que esse carro não tem ajuste de altura do cinto de segurança. O carro da Nissan tem, isso para algumas pessoas acaba fazendo diferença. Bom, aqui em matéria de painel a gente tem uma disposição bastante parecida, né? Lado direito a gente tem um velocímetro analógico, lado esquerdo nós temos aí uma tela totalmente digital. Só que aqui o velocímetro, vocês estão vendo que ele é retroiluminado, né? Então, do ponto de vista de visual, ele acaba sendo um pouquinho mais bonitinho. Bom, vamos falar aqui da tela que a gente tem aqui do lado, onde você consegue ter a função do conta-giros. Você tem aqui a função do computador de bordo, como vocês estão vendo, A e B. Você também tem aqui a função do computador de bordo, só que aí no caso aí para velocidade média e tempo decorrido A e B. Você tem um negócio legal aqui, que é o medidor de força G. Nós não temos isso no carro da Nissan. Os indicadores aí de cinto de segurança afivelados, os assistentes de condução que esse carro tem, como você pode ver aqui tem um sistema de atuação de saída de faixa e também o frenagem para colisão, né? Você também tem as configurações onde você consegue configurar várias coisas, como pressão dos pneus, assistência ao motorista, configurações do painel, acesso keyless, ou seja, você configura bastante coisa aqui do carro. Você ainda consegue personalizar. O que é essa personalização? Você tem itens que você pode ocultar aqui do menu, né? Então, se você não quiser todos os itens sendo exibidos, você tem essa opção de ocultar. E aqui a advertência, se tiver alguma anomalia no carro, por exemplo, porta aberta, é nesse menu aqui que ele vai acabar exibindo. Eu vou dizer que os dois aqui são bastante parecidos, né? Mas eu vi um pouquinho mais de função aqui no carro da Honda. E o fato de você ter aqui a linguagem em português, o que acaba sendo uma vantagenzinha para o veículo da Honda. Aqui no carro da Honda também temos o ar-condicionado digital e automático de simples zona e a central multimídia, que não tem GPS embarcado, tá, pessoal? Mas ela tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Aí é aquela questão, né? Depende muito do gosto e da utilização de cada pessoa, né? Tem gente que prefere entrar no carro, usar tudo baseado no seu smartphone, tem gente que prefere o GPS embarcado. O que eu posso dizer é que essa tela aqui ela é um pouco maior do que a da Nissan, né? E ela também tem cores um pouquinho mais vivas. Mas aí é difícil cravar qual das duas que é melhor, afinal de contas vai cair uma questão de preferência pessoal de cada um. Bom, vamos lá para a nossa manobra.
engatando aqui a câmera de ré, a gente tem aí a câmera com 3 modos de visão que você pode escolher. Então você tem aqui um modo de visão grande angular, um modo de visão sem distorção e um modo de visão de zoom mais próximo aí do para-choque, né? E olha só, temos aqui a linha de guia dinâmica, que também acaba ajudando e facilitando. Direção também tem assistência elétrica e vou dizer, nos dois carros ela é um pouquinho pesada, tá? Eu não consegui ver muita diferença de uma para outra. As duas são um pouquinho pesadas, tá? Só que essa câmera de ré, como vocês estão vendo, ela tem uma resolução relativamente baixa. Eu vou dizer que pelo fato da câmera ser a tela ser um pouquinho maior acaba ajudando, mas você só tem a câmera de ré, também tem os sensores de estacionamento traseiro. Aqui você pode alterar para esse modo de zoom aqui, acaba ajudando aí no momento de fazer as manobras. Vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada, vamos ver aqui como é que o City se comporta. Primeiro nos tachões. Olha pessoal, vou dizer para vocês que eu também achei aqui a suspensão um pouquinho dura. Apenas o isolamento acústico nesse carro se mostrou um pouquinho melhor. Não é muito melhor não, é um pouquinho melhor. Em matéria de suavidade de suspensão, bastante difícil dizer aí qual deles que é um pouquinho mais duro. Os dois são bem durinhos. Vamos lá na primeira lombada aqui, 30 por hora. E na primeira lombada o carro já raspou o bico. Então, nitidamente a gente consegue ver uma superioridade aí do veículo da Nissan, que acabou indo melhor aqui nessa questão de lombada, porque ele não bateu em nenhuma das 4. O carro da Honda já na primeira raspou. Então, nesse quesito, não tem discussão, o da Nissan está melhor adaptado aí para as condições brasileiras de desnível de rua. Vamos ver o isolamento acústico aqui no piso desnivelado. Aqui já dá para dizer um pouco melhor que o isolamento acústico do carro da Honda é melhor que o carro da Nissan. Mas olha, eu passei devagar na lombada e ainda assim ele pegou a frente. Então aqui a gente tem uma frente bem baixa, tá? Isso no Brasil pode ser problema, né? Dependendo do lugar onde você vai andar com o carro, pode ser aí um incômodo maior. O isolamento acústico é um pouquinho melhor, por sua vez, a suspensão eu vou dizer que elas são bastante parecidas. O único senão é que o carro é um pouco mais baixo mesmo. Agora vamos aqui para a nossa manobra de fim de rua. Estou conferindo aqui, o carro já está alinhado aqui com a guia. E vamos lá, parar aqui no nosso ponto de referência para fazer toda a manobra aqui com o New City. Parando no ponto, virando o volante de novo. O peso dos dois volantes, pessoal, bastante parecido, apesar da assistência dos carros serem elétricas. Ó, eu tive a impressão do carro da Honda virando mais aqui na rua, né? Você vê que o sensor dianteiro já acionou. Nítida a sensação de que ele virou mais. Vamos voltar um pouquinho aqui, virar todo o volante e vamos fazer aqui a manobra. Vamos lá. Realmente o carro da Honda virou mais. A gente saiu aqui deslocado para a direita. Então o carro da Honda tem um menor raio de giro, um menor diâmetro de giro. Isso ajuda nas manobras. Então, quais são os pontos legais aqui, né? A gente viu aí um melhor isolamento acústico. Isso é indiscutível, a dureza da suspensão dos dois carros muito parecidas. Na lombada, o carro da Honda não foi bem, já pegou logo na primeira. Na hora de manobrar aqui, usou menos espaço, mas a gente só tem sensor dianteiro e traseiro com câmera de ré traseira. Eu vou dizer que entre um menor espaço e mais câmeras para poder fazer a manobra, eu prefiro mais câmeras, mas aí é uma questão pessoal de cada um. De toda forma, na manobra o carro da Nissan acaba sendo melhor e o isolamento acústico aqui no carro da Honda é mais interessante. Hora de ir para a estrada aqui com o Nissan Versa. Já quero destacar para vocês esse descansa-braço que a gente tem aqui no Nissan, que é bastante útil, né, para usar na estrada, uma vez que a gente tem aí o câmbio, não é automático, todo mundo acha que é automático, mas é o câmbio que você não precisa trocar, então você pode apoiar aqui o braço, acaba sendo interessante, né? Bom, pessoal, câmbio continuamente variável. Esse carro aqui até tem simulação de marchas quando você acelera forte.
mas você não consegue escolher a marcha que você vai utilizar, né? Ele não tem aí um comando sequencial para você colocar na simulação da primeira, da segunda, da terceira. O que você tem aqui é a posição drive, um botãozinho que até fica escondido numa posição que não é muito grata, atrás da alavanca, que aí você põe o carro na condição Sport, e aí ele vai trabalhar com rotações mais elevadas para dar essa esportividade. E por fim você tem a alavanca aqui para você colocar na posição L, que seria uma espécie de, não é marcha reduzida, mas você trabalha com um giro mais alto. Como tudo isso aqui é lógico, ó, eu tô aqui na estrada 80 km por hora, eu posso colocar a alavanca na posição L, eu posso colocar em qualquer velocidade, porque é um câmbio continuamente variável. Recomendo que vocês usem essa alavanca em duas situações: quando você está com o carro carregado e vai subir aí uma rampa bem íngreme, ou quando de repente você está descendo uma ladeira bastante íngreme que é aplicar um pouquinho de freio motor. São as situações mais ideais para você usar a alavanca na posição L. De resto, é basicamente o drive e a condição Sport aqui para você fazer a utilização. Vamos para a nossa retomada de velocidade, sempre no mesmo ponto aqui da estrada. Primeiro vamos reduzir aqui para 60, ar-condicionado ligado, e vamos acelerar tudo para ver quanto tempo ele leva para chegar aí no 120. Posição drive normal, ó, 60, pisando tudo. Vamos ver até a simulação de marcha que ele faz, né? Aí, vai simular, simulou a marcha, tá vendo? Chegando aqui no 110 e 120 por hora. Bom, não é nenhum canhão para um modelo aspirado. Que a gente tem que ver em relação ao carro da Honda. Então, quais são os sistemas de assistência que a gente tem aqui no carro da Nissan? Radar frontal, a gente tem o alerta de colisão frontal e o ponto cego. Inclusive já coloquei aqui na tela onde a gente consegue ver justamente os assistentes. Vamos ver se o alerta de colisão frontal funciona. Temos um caminhão aí à nossa frente, vamos acelerar contra ele, vamos lá? Olha, como vocês viram, ele deu o alerta ali no painel, até deu o alerta sonoro, e eu senti um pré-condicionamento nos freios, ou seja, o recurso funciona. A gente tem aqui o alerta de ponto cego, que acende um LED amarelo toda vez que tem um veículo ali na região do ponto cego. E se você der seta para virar para esta posição, o que vai acontecer? Aqui no painel ele vai informar através de aviso sonoro e visual que você tem um veículo naquela região. Ou seja, ele te avisa de forma mais discreta que tem um veículo, e caso você dê seta, aí ele dá o alerta sonoro e o indicador visual. O pessoal sempre pergunta como é que é o isolamento acústico. Para isso, vou voltar aqui o carro na posição do conta-giros, que a gente consegue ver que na velocidade constante aí de cruzeiro, a gente tem uma rotação baixa, principalmente quando você está numa pequena descida, que é isso que vai começar agora aqui na rodovia. Olha só, estou a 110 por hora, você vê que o giro cai bastante por conta aí do câmbio continuamente variável. Então ele vai mudar de acordo com a situação de uso do carro. Mas e aí, isolamento acústico é bom? Para isso, a gente tem que acelerar um pouco mais o carro para ver o ruído. Vamos acelerar. E olha, a gente percebe claramente que quando você leva o giro, o ruído do motor acaba invadindo um pouco mais aqui o habitáculo, né? Característica de carro aspirado e tudo mais, mas a gente percebe que invade. Novamente, a gente tem que ver em relação ao carro da Honda como isso fica. O câmbio continuamente variável, na verdade, ele recebe programações lógicas de funcionamento. O que a gente nota aqui no carro da Nissan é que ele tem um câmbio muito rápido, né? Então, por exemplo, você acelera, ele já rapidamente sobe o giro. Você tira o pé, ele já rapidamente desce o giro. Ou seja, ele vai buscar muito a situação do pedal do acelerador. E aí tem carros que tem uma programação um pouco diferente. Aqui a gente vê que ele é muito rápido em responder em relação ao que o motorista está demandando, e também muito rápido para descer o giro quando o motorista não está demandando. E isso pode ajudar, por exemplo, na economia de combustível. Hora da gente ir para a estrada aqui com o Honda New City. Bom, aqui, pessoal, tem algumas diferençazinhas. Também é câmbio continuamente variável, só que
você tem pedal shifts aqui atrás do volante para interagir com as marchas que você quer, digamos assim, simular, né? Então isso é diferente. Outro detalhe, aqui nós temos a posição Econ do câmbio, então você tem uma posição normal, você tem uma posição de economia que deixa o carro aí um pouquinho mais lento, você vê que o acelerador perde sensibilidade, e aí você tem a posição Sport aqui no câmbio, mas você não tem aquela posição L. Então são também 3 modos de condução, só que modos diferentes. Aqui mais voltado para a questão da economia. E aí usando os pedal shifts aqui atrás do volante, mesmo com o carro na posição drive, você pode dar um toque, ele já está ali, ó, simulando o D7, como vocês estão vendo. Só que ele volta rapidamente para o drive. Se você quiser manter a simulação de marcha, você tem que colocar no Sport e aí sim comandar a marcha que você quer. Então aqui eu simulando 7ª marcha, por exemplo, eu sei que a 100 por hora o carro está ali numa rotação um pouquinho mais que 2.000 giros. Se eu acelerar aqui para 120, ó, ele mantém a simulação de marcha, e aí a 120 por hora eu tenho um giro ali um pouquinho acima de 2.500 giros, talvez 2.700 giros. Se eu volto o câmbio para o drive, aí você percebe que aí ele volta para a condição de continuamente variável. Ou seja, aqui com os pedal shifts você acaba tendo mais controle do veículo e você tem uma posição específica para ajudar na economia de combustível, que é o Econ. Bora lá para o nosso teste de retomada de velocidade, né? Aceleração de 60 para 120, subindo com o ar-condicionado ligado. Vamos pegar aqui o mesmo ponto da rodovia, reduzir aqui para 60 por hora, posição drive do câmbio, né? E vamos acelerar tudo, ó. Pisando. Você vê que o câmbio CVT aqui, ele é um pouco mais lento que no carro da Nissan, né? Ele leva um pouquinho mais de tempo para reagir, também faz a simulação de marcha, como vocês estão vendo. Chegamos aqui no 120. Eu vou dizer para vocês que os dois carros estão muito próximos. É difícil a gente dizer qual foi mais rápido. Isso a gente vai fazer no nosso teste de 0 a 100. Bom, aqui no carro da Honda, as assistências são um pouquinho diferentes. Também temos o alerta de colisão frontal. Inclusive eu já coloquei aqui na tela. Vamos acelerar contra aí um ônibus que está à nossa frente. Vamos ver se o sistema funciona. Ó, como vocês viram, ele também dá o alerta sonoro e pré-condiciona o sistema de freios aqui. Então funciona de forma bastante semelhante, ainda que aqui seja uma câmera e no outro carro seja um radar. Pessoal, aqui nós não temos o alerta de ponto cego, tá? O que a gente tem aqui é o Lane Watch apenas do lado direito do carro, que projeta imagens aqui na tela da central multimídia. Então, quando você dá seta para o lado esquerdo, não aparece o sistema. Quando você dá seta para o lado direito, aí sim, ele projeta imagens do ponto cego na central multimídia. Isso acontece quando você dá seta ou quando você aperta o botão aqui na haste de seta. Aí a imagem fica ligada até o momento de você desligar. E aí você tem essas barrinhas aí que mostram se você pode ou não fazer a conversão. Essas duas aqui você tem boa distância, essa daqui o veículo já está bastante próximo. Ou seja, são soluções diferentes. Só que aqui no carro da Honda nós temos assistências a mais. Uma delas é aquele que mantém o carro no centro da faixa. Você liga aqui através do volante, o botãozinho. Aí ele vai indicar se ele está conseguindo fazer a leitura de faixa. E aí ó, o que acontece? Se você forçar o carro para fora da faixa, olha só, ele atua sobre o volante, corrigindo o carro para o centro da faixa. Tá vendo só que legal? Então, isso é um recurso bem interessante que a gente costuma ver só em carros de categoria superior. Além desse sistema, você também pode usar aqui o controle de cruzeiro, que no caso ele é adaptativo. Então você pode programar aqui a velocidade, você primeiro tem que ligar aqui o dispositivo, programar a velocidade e escolher ali a velocidade. Eu vou colocar aqui 120 km por hora, que é o que a rodovia que nós estamos usando permite. E aí você pode escolher também a distância que você quer em relação ao veículo que vai à sua frente. Eu vou colocar aqui a distância mais próxima. Bom, ele vai manter o veículo na velocidade que você escolheu, ou quando ele perceber um veículo à sua frente com velocidade menor, ele vai diminuir a velocidade do City automaticamente. Olha só, ele já encontrou o caminhão que está viajando aí à nossa frente. O que ele está fazendo?
está diminuindo a velocidade para manter a distância que eu escolhi, que é a distância aqui mais próxima. Se eu quiser colocar a distância mais longa, o que ele faz? Depois que você programa, ele começa a frear o carro para manter essa distância que você escolheu, que é maior. Então, temos assistentes adicionais aqui no carro da Honda, que certamente é um tremendo diferencial nessa categoria de produto. E o ruído aqui, como é que é? Pois bem, vamos acelerar o carro aqui para a gente poder perceber. Vamos lá? Eu diria que acaba sendo até bastante parecido com o carro da Nissan. A diferença maior aqui é que você tem um ruído um pouco mais grave, né? Você percebe um tom mais grave do motor, mas ainda assim o ruído do motor acaba invadindo aqui o interior do carro com uma certa facilidade. Já quando você está em velocidade constante, a gente percebe aí um silêncio maior a bordo. E outro detalhe, o câmbio CVT aqui, ele também tem um acionamento mais suave, por assim dizer, né? Então, ele não fica tão perdido. Ou seja, quando você acelera, ele leva um pouquinho mais de tempo para reagir. Quando você tira o pé, ele desce com um pouco mais de suavidade. São programações diferentes nesse caso. E aqui nós já estamos nos finalmente do nosso vídeo, mas vamos aproveitar para lembrar alguns equipamentos que são importantes a gente destacar nos dois veículos. Começando aqui pelo carro da Nissan, ele tem aí duas portas USBs que ficam entre os bancos dianteiros que podem ser utilizadas por quem vai na frente ou por quem vai atrás para fazer aí o carregamento de dispositivos eletrônicos, smartphones e tablets, por exemplo. Outra coisa legal aqui do carro da Nissan é o aviso de objetos deixados no banco traseiro, né? Quando você liga o carro, ele tem lá um sistema de aviso que você programa ali pelo painel do carro, pelos cursorzinhos do volante, que você ativa ou desativa, que quando você abre a porta traseira do carro e na hora que você para o carro, ele avisa para você ver se você deixou alguma coisa no banco traseiro. Acaba sendo importante também. Quando a gente vem para o carro da Honda, também tem alguns equipamentos diferentes. Um deles é a possibilidade de você fazer a partida remota do motor à distância. Então na chave de telecomando você tem ali um botãozinho que quando você liga o motor do carro à distância, ele já começa a refrigerar o interior do veículo. E tem mais uma outra coisa. Ele tem aí um sistema que quando você sai do carro com a chave no bolso e você se afasta, automaticamente ele já tranca as portas e também rebate os espelhos. E quando você chega perto do carro, basta você colocar a mão na maçaneta sem apertar nenhum botão, que ele já faz o destrancamento. Vale para a maçaneta do motorista e para a maçaneta do passageiro. Como a gente está vendo, aqui nós temos também tecnologias diferentes entre os dois carros. Vocês devem estar bem curiosos a respeito do consumo desses dois veículos. Nessa oportunidade, fizemos o teste com gasolina nos dois carros. A gente sabe que é o combustível mais utilizado aí no mercado brasileiro. Pois bem, foram dois cenários diferentes. O primeiro a gente testou em modo puramente urbano e o segundo em rodovia. Os dois carros sempre andaram juntos, sempre andaram de forma moderada e com o ar-condicionado ligado. E obviamente, como a gente estava querendo fazer economia de combustível, aqui no carro da Honda utilizamos o botão Econ ligado. Então vamos lá. Começando pela cidade, a gente rodou aí 10 km com uma velocidade média de aproximadamente 30 km por hora. O carro da Nissan conseguiu fazer 11,2 km por litro. E o carro da Honda conseguiu ser melhor. Ele fez 13,1 km por litro. Quando a gente foi para a estrada, a gente rodou um pouco mais. Foram 35 km rodados, velocidade média aí na casa de 80 km por hora. Então, vamos lá, começando pelo carro da Nissan, a média foi de 17,7 km por litro. E o carro da Honda conseguiu ser um pouquinho melhor, mas é quase um empate técnico. 17,9 km por litro. Moral da história, no que diz respeito a consumo, considerando a área urbana, a gente pode dizer que o carro da Honda é um pouco mais eficiente. E se tem consumo, tem teste de aceleração de 0 a 100 também. Vamos conferir como é que ficou isso. Vamos lá para o nosso teste de 0 a 100, começando pelo carro da Nissan, câmbio no modo Sport, mas o ar-condicionado ligado. Afinal, é a forma que a maioria das pessoas utilizam. Vamos ver se o carro consegue cumprir aqui o 0 a 100 no nosso trecho de aceleração. Largadinha estolada e vamos lá. Saída não empolga muito.
A gente sabe que os carros aspirados aqui tem problema para cumprir o 0 a 100, mas vamos tentar, né? Vamos ver o que dá. Olha, pessoal, usamos toda a pista aqui e realmente o carro não chega nos 100 km por hora. O que a gente tem aí é o 0 a 60, que o carro faz aí em 6,25. Agora é a vez do carro da Honda nas mesmas condições. Câmbio na posição Sport, ar-condicionado ligado e largadinha estolada. Vamos lá? Estolando e saindo. A gente percebe que a saída não empolga, né? De nenhum dos dois, aliás. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui o 0 a 100. E ó, pessoal, conseguimos fazer o 0 a 100 no talo da pista. 13,99. Nesse ponto, o carro da Honda foi um pouquinho melhor, ainda que o número não impressione. Como vocês viram aí no vídeo, o nosso teste foi bastante apertado. Eu vou dizer que a gente teve dificuldade com esse teste no espaço que normalmente a gente usa com esses dois carros. Motor aspirado é um pouquinho mais difícil. Moral da história. O carro da Nissan, a gente fez várias tentativas e não conseguiu fazer o 0 a 100 no espaço que a gente tem. Ele quase chegou ali no 0 a 100. Já o carro da Honda conseguiu, mas no limite da pista. Então eu posso dizer que houve uma pequena diferença, uma diferença bem pequena em favor aqui do carro da Honda no 0 a 100. Mas é importante destacar que, olha só, dessa vez o teste foi feito com gasolina. Eu estou frisando isso porque se vocês acessarem aí o nosso canal, vão ver que a gente tem uma matéria recente aqui do New City. E quando a gente fez o teste de 0 a 100 com o New City, na oportunidade, nós fizemos com etanol. Por isso é que está dando um número diferente daquela passagem que a gente fez para agora que o teste foi feito com gasolina. De toda forma, o carro da Honda é um pouquinho melhor do que o Nissan nesse quesito. E nas revisões obrigatórias, também fizemos o levantamento aí considerando as 6 primeiras revisões que acontecem ou de 10 em 10 mil quilômetros ou de 1 em 1 ano, o que ocorrer primeiro. Pois bem, olha só pessoal, a Honda ainda não informou o preço das revisões do New City. Então, a gente está usando como base o preço das revisões do City anterior. Acreditamos que não deva ter muita variação, mas vamos lá. O carro da Nissan, o total das 6 primeiras revisões é de R$ 3.483. Quando a gente vai para o carro da Honda, aí ele acaba perdendo. As 6 primeiras revisões totalizam R$ 5.857. A Honda tem 2 revisões bem pesadas aqui. A 4ª revisão que passa de R$ 2.000 e a 6ª revisão aí que passa de R$ 1.500. Todas as revisões do carro da Nissan ficam sempre abaixo de R$ 700. Então, o que eu posso dizer? No que diz respeito a esse pós-venda de você fazer a manutenção obrigatória do carro, não há dúvida, o carro da Nissan vai melhor. Também fizemos aí o levantamento do seguro dos dois modelos e para isso usamos mais uma vez a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba para fazer aí as simulações. Sempre lembrando que o seguro é aquele valor que você paga anualmente para proteger o seu bem e sempre depende do perfil da pessoa que vai utilizar o carro. Portanto, mudou o perfil da pessoa, acaba mudando o valor do seguro. E, obviamente, usamos exatamente o mesmo perfil para os dois carros. O que a gente quer saber aqui é exatamente a diferença que existe entre eles. Então, o cenário tem que ser igual. Começando aqui pelo carro da Honda, olha só. Consideramos o melhor cenário, que é aquele já da franquia reduzida, e o melhor preço das cotações que a gente teve das seguradoras. Pois bem, então a gente tem aqui no carro da Honda um seguro de R$ 6.000. Com uma franquia reduzida aí na casa de R$ 2.700. Quando a gente vem para o carro da Nissan, a franquia até que ficou bastante parecida, aqui R$ 2.500. Entretanto, o preço do seguro ficou em R$ 3.100. Moral da história, na hora de fazer seguro é mais vantagem o carro da Nissan. E antes da gente colocar as nossas conclusões finais, temos que falar o preço dos dois carros. E a gente usou aí o preço base São Paulo, que acaba sendo um pouquinho mais alto, porque o governador do estado gosta de meter a mão no ICMS. Então vamos lá. Nissan Versa Exclusive tem o preço público sugerido de R$ 125.250. E o carro da Honda, o New City, na versão Touring topo de linha também, tem o preço público sugerido de R$ 127.700. Moral da história. Temos quase um empate técnico aqui nos preços dos carros, com uma pequena vantagem para o carro da Nissan.
E qual é o nosso veredito final? Para isso, eu fiz um rápido resuminho, começando aqui pelo carro da Nissan, onde ele foi muito melhor do que o carro da Honda. Para começar no nosso teste de lombada, ele não bateu e não raspou em nenhuma das lombadas. E isso é muito bom, porque às vezes até crossovers que nós testamos tem problemas nessas lombadas. Outro ponto, roda aro 17 polegadas, no carro da Honda é 16 polegadas. Aqui também no carro da Nissan temos GPS embarcado na central multimídia. E isso faz bastante diferença quando o carro é utilizado em regiões onde o sinal de celular é complicado. Também tivemos aqui no carro da Nissan, inquestionavelmente, menor custo de manutenção e menor custo de seguro. Para algumas pessoas faz diferença. E também temos aqui o sistema de câmeras 360 graus, que ajuda bastante na hora de manobrar o veículo. E onde o carro da Honda foi melhor, ganhando aí do seu concorrente Nissan Versa. Já começamos por performance e consumo. Melhor dirigibilidade, melhor aceleração e também maior economia de combustível. Outro detalhe importantíssimo, sistemas de assistência à condução. O carro da Honda é melhor do que o Versa e em relação a todos os outros concorrentes da categoria, porque aqui nós temos recursos de assistência à condução como controle de cruzeiro adaptativo e permanência de faixa, que a gente costuma ver em carros de categoria superior. Outro detalhe também importante, espaço interno e construção interna. Nessas duas coisas o carro da Honda foi melhor do que o carro da Nissan. Até faz bastante sentido, porque é um carro mais moderno, um carro mais novo, então você consegue ajustar melhor a disposição das coisas e até mesmo os espaços. E por fim, a gente não pode esquecer de destacar algumas tecnologias interessantes aqui do carro, né? Como faróis totalmente iluminados em LED na frente. Também temos a possibilidade da partida remota à distância e até mesmo o trancamento automático das portas quando você se afasta do veículo. Ou seja, nesses pontos o carro da Honda conseguiu ser melhor do que o Versa. E qual é o nosso veredito, pessoal? Nesse comparativo eu consigo dizer com segurança que o carro da Honda, no geral, conseguiu ser melhor aqui do que o carro da Nissan. Sobretudo pela tecnologia de assistência à condução que faz bastante diferença, a questão do espaço interno e a construção do carro e até mesmo performance e economia de combustível. Evidentemente tem pontos aqui que o Nissan também é bem interessante, como por exemplo custo de manutenção e seguro, mas obviamente depende muito do tipo de usuário. Na nossa concepção, o carro da Honda foi melhor. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso comparativo. E se vocês gostaram, por favor, deixa o like. Assim a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso. Afinal de contas, comparativos super detalhados como esses, só no YouTube do Comprecar TV, comigo, Jorge Augusto. Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar.